Bem-vindos a mais um Orel Podcast, hoje com a presença ilustre, que é a doutora Débora Orel, que minha esposa, mãe de 4 filhos, minha parceira de vida, minha gestora lá na Clínica Orel, me ajuda muito meu braço direito lá na Clínica Orel, e também é nutricionista da clínica. Então, é uma pessoa que agrega muito a mim e aos meus pacientes. Então, hoje quero fazer um bate-papo com ela sobre algumas coisas que a gente faz lá na clínica e dar dicas a vocês. Obrigada, doutor Maurício, querido esposo, pela apresentação. Fico muito feliz com esse convite. Bom, falando sobre o foco da experiência do cliente, agora eu vou falar com vocês também, que está nos assistindo. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, fique super à vontade. A gente realmente está focando em você, não é na gente, tá? Então, por favor, qualquer dúvida, comentário, expectativa, eu vou falar um pouquinho, né, com o doutor Maurício, o que a gente está pensando para esse ano, mas estamos super abertos para vocês, tá? Esse ano de 2024, a gente quer intensificar essa questão dos cuidados perioperatórios. Então, explicar melhor para vocês, né, a questão da câmara hiperbárica que a gente tem, que é super importante, que o doutor já explicou em outros vídeos, em outros momentos, para a parte de recuperação, né? Recuperação e prevenção de complicações, né? Eu Prevenção. acho que o importante é tratá-la como uma prevenção antes de dar problema. Uhum. Deu um problema, abriu um ponto, teve algum sinal de infecção. Antes disso acontecer, a gente investir nisso, eu trouxe isso para a clínica, é um investimento pesado, mas acho que é muito importante em recuperação e em cirurgia plástica. E eu não terceirizar, eu quero que o paciente esteja junto com a gente, para a gente estar lá na clínica, poder ver essa evolução. Então, isso é algo que eu quero manter aqui na clínica, e essa é uma parte importante. Uhum. E outra coisa é a parte nutricional, né? Essa é uma novidade que a gente também quer contar para vocês. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a parte nutricional, mas uma coisa que a gente percebe nós atendemos todos os tipos de cliente. Um dos nossos focos principais é a questão da plástica pós-bariátrica, e a gente sabe que a nutrição desses pacientes pode estar um pouco prejudicada. Muitas vezes a gente não tem um tempo hábil para fazer uma recuperação nutricional por meio de suplementação e alimentação somente. Por isso que a gente está pensando em inaugurar esse ano, né, para somar com a hiperbárica, pensando no que o doutor Maurício falou, né, de prevenção. Então, a gente antecipar essa questão dos não ver o risco, a complicação, mas sim antecipar o que pode ser feito para assim melhorar de novo a sua experiência como um todo. Então, centro de infusões, né? A gente está estudando sobre isso, lógico que com a supervisão do Dr. Maurício, né, que é médico, pensar em implementar os protocolos para melhorar a cicatrização, a nutrição da pele, a nutrição em geral. Então, é uma coisa que a gente realmente vai focar esse ano também. Eu já costumo pedir de rotina a avaliação sua ou de alguma outra nutricionista, porque eu vejo o quanto isso é importante. Então, para operar, o paciente tem que estar bem nutrido. Então, eu peço essa avaliação e muitas vezes o paciente vem tomando já comprimidos de vitamina e tudo, mas ele chega com uma certa ânsia ou desejo de operar rápido e às vezes essas vitaminas não estão perfeitas. E se a gente chega com uma correção disso mais rápida, e aí é o jeito que a gente colocar direto na veia do paciente, algo mais rápido, vai ser algo que vai trazer um benefício mais rápido para operar com o menor risco possível. Exatamente, até porque a gente sabe dos riscos, né, da cirurgia, que aumenta todo o risco de um paciente normal, se for pós-bariátrico ainda mais, e da desnutrição, que a maioria deles acabam tendo, né, não tem como fugir disso, e às vezes tomar só um centro, um polivitamínico, acaba não ajudando no que a gente precisa. Então, a gente está realmente focando bastante nisso, para essa recuperação mais rápida, que não tem absorção dos nutrientes, não vai interferir, por exemplo, já que é direto na veia. Acho que o nosso foco principal é segurança. Então, assim, cirurgia tem que ser segura. Então, em todos os aspectos, desde o pré-operatório, o intraoperatório, operar em bons hospitais, um pós-operatório de ter contato com a equipe, de ter contato com todo mundo, o cirurgião, a enfermeira, com a gestora, para a gente ter o máximo de segurança, ter o paciente mais controlado, mais equilibrado para operar com o máximo de segurança. Então, segurança é uma coisa que a gente não pode
relegar para o segundo plano. É o mais E importante. não podemos abrir mão também. Então, e você agrega muito segurança para a gente, com esse preparo que você tem bastante experiência em pacientes desnutridos, ou até também para trazer o paciente que às vezes não está preparado ainda do ponto de vista de peso, né? Então, às vezes o paciente ele quer uma cirurgia plástica, ele deseja uma melhora do corpo, mas às vezes não está ainda no peso ideal. Então, precisa de um empurrão, e esse empurrão vai ser a ajuda nutricional, não só o preparo Sim. de vitaminas e tudo, e sim emagrecer para chegar com saúde para a cirurgia. Não adianta o paciente emagrecer muito rápido, porque fica sem comer, perde músculo, perde proteínas, perde vitaminas, mas aí chega com um peso bom, acha que está tudo certo e depois perde todo o restante da cirurgia. Então, essa parte de saúde é muito importante, isso se agrega bastante. Obrigada. E espero que os pacientes tenham essa consciência de não vir só com a ânsia de, olha, eu preciso operar rápido porque é uma coisa que vai mudar a minha vida. Não, mas precisa ter um preparo para conseguir chegar nisso. Então, focando de novo na segurança, né? Então, esse é o ponto primordial. Isso mesmo. E aí, falando sobre a questão de perda de peso, lembrar que um dos nossos focos principais de cliente é a plástica pós-bariátrica, mas você também tem muita experiência com grandes emagrecimentos, ou até aquela pessoa que perdeu 10 quilos, que já pode ter, sim, a gente sabe, uma sobra de pele considerável. E também a cirurgia da mamãe, né? A cirurgia sim, makeover. A paciente que teve filhos, e aí fica com sequelas depois da gestação, é normal, uma mulher depois de ter filhos vai ter uma queixa de mama, queixa de abdômen, a lipoaspiração muitas vezes associada. Então, não só a cirurgia plástica pós-bariátrica, mas a cirurgia de contorno corporal como um todo, que são basicamente as mesmas, né? Sim. É algo que a gente quer investir bastante, esse é o nosso foco, né? E para todos os públicos que têm esse interesse, a gente está aberto para ajudá-los. Acho que o que você está falando, então, é de qualquer mudança corporal significativa, estamos aí para vocês. Insatisfação decorrente ou da questão fisiológica, né, que é a gravidez, por exemplo, ou de uma questão de saúde, como uma pós-bariátrica, que a pessoa perde. Treina bastante, mas tem gordura localizada. Que esse também. Tudo. Então, a insatisfação corporal, contorno corporal é o nosso foco. Queria falar também um pouco mais da gestão, do que você vem trazendo para a gente, como você vem estudando bastante, vem trazendo novidades para a gente, contratação de novos funcionários, essa parte de gestão para melhorar a experiência do paciente. O que você vem fazendo? Tá. Hoje em dia a gente tem uma equipe, né, de secretárias, então a gente quer que o atendimento seja rápido, ágil e eficiente. Então, isso tudo para vocês. Não é só simplesmente atender, mas atender com excelência e qualidade. Então, sempre explicando sobre os profissionais, tentando deixar o ambiente mais tranquilo possível para que o cliente se sinta em casa. A gente tem nos nossos mimos, né, da Aurel, tem um cafezinho. Se vocês tiverem alguma sugestão que vocês gostam de comer, também pode sugerir. Sempre algo saudável. A gente sempre coloca uma coisinha saudável. Coca-Cola, o resto tudo saudável. A gente sempre tenta as coisas menos processadas, enfim, mas se vocês quiserem alguma outra coisa, pode me falar também. Estamos abertos. O acolhimento da enfermagem, a gente tem a questão das fisioterapeutas que a gente costuma indicar para irem em casa, a nossa equipe, né, de retaguarda. Então, a equipe do Dr. Maurício Orel, que é fantástica, que sempre opera em conjunto, né? Isso a gente, como falou, não abre mão pela questão da segurança, sempre com outro cirurgião plástico, sempre com profissionais altamente qualificados na questão de anestesia, pessoas de longa data que o Dr. Maurício já opera. A Cida que ajuda bastante, né? A Cida acho que muita gente aqui já conhece, que nos acompanha. Ela é nosso braço direito também, está com a gente há mais de 8 anos. Então, ela também ajuda bastante nessa parte de gestão. Se vocês tiverem de dúvidas, também podem mandar para mim e para ela. Tá? E uma outra coisa para lembrar também do nosso atendimento, que faz parte do atendimento nutricional também, é o BodyD, que a gente instalou ano passado, que é algo muito interessante para avaliar a mudança corporal, né? E fazer a avaliação da composição corporal do paciente. Fala um pouquinho mais disso. Tá, então, por que a gente escolheu o BodyD? O BodyD, ele não é exatamente uma bioimpedância, é um método inovador de avaliação da composição corporal.
que tem validação com o DEXA, que é o padrão ouro para realização de avaliação de composição corporal, só que é um método que dificilmente você vai ter em clínica, né? Você vai ter em grandes laboratórios ou hospital. E ele também não é um método que você pode ficar fazendo toda hora, ele tem radiação. Então, já esse método, ele faz uma análise, como se fosse pregas cutâneas, só que ele faz um escaneamento corporal em 3D, cria o avatar do paciente, e aí com isso, como eu já disse, métodos validados, né, cientificamente, isso também é fundamental para a gente não trabalha sem evidência científica. Sem segurança, sem evidência científica, não existe charlatanismo na Aurel. É tudo comprovado. Então, a gente faz essa avaliação exatamente porque a gente acredita nessa metodologia. É uma alternativa à bioimpedância. A gente tem também a Isso, bioimpedância. mas a gente tem usado muito pouco. Porque a BodyD é mais sensível, é mais acurada. É mais reprodutiva em relação ao método padrão ouro. É mais lúdica, né? O paciente consegue se ver de costas e se comparar, né? Então, para o antes e depois de uma cirurgia, ou antes e depois de uma perda ponderal, para uma avaliação de massa corpórea, é muito interessante, né? E é algo... É muito legal o paciente ter isso na palma da mão, no próprio celular, ele recebe o aplicativo. Tem um aplicativo e aí você cria um avatar do cliente, né? Ele tira todas as circunferências já, então para mim é fantástico, eu não tenho que ficar lá com a fita métrica tirando todas as circunferências. E ele já faz essa análise de composição, percentual de gordura, percentual de massa magra, coloca dentro de que faixa que tá, do saudável, relação cintura-quadril. Então, a gente já tem todas essas medidas de uma forma bem acurada. Eu já fiz a comparação, tá, gente? Já medi com a fita e eu vi que é muito, muito parecido e reprodutivo em relação ao BodyD, então dá pra gente confiar bastante no método. E aí, você sempre faz em todas as suas consultas. Eu tenho feito bastante. E eu e todos os pacientes que eu vou operar também faço, acho que é interessante. Eu queria que você me falasse da experiência do pós-operatório, ou diferença em relação a outros plásticos, né? Porque você cria o avatar, não é só a foto antes e depois, mas aí você consegue ver que tipo de diferença do paciente. Você consegue se ver nas costas, de cima e de baixo. É algo muito interessante. Eu acho que a composição corporal? Você consegue ver a diferença? Você consegue ver a diferença de circunferência. É até interessante para mim, durante a cirurgia, às vezes eu percebo que antes tinha 1 centímetro de diferença de um lado para o outro, a coxa direita da coxa esquerda, a coxa, eu vou ter que fazer menos lipo numa coxa do que na outra, porque tem diferença. Então, até no planejamento da cirurgia, ele ajuda bastante. Então, é algo interessante, vamos manter isso também. Então, é algo que eu ofereço para os pacientes que eu vou fazer a cirurgia, e para os que passam na avaliação nutricional. Acho que são coisas interessantes para a gente manter. Então, assim, o foco principal da nossa clínica é trazer excelência em atendimento em cirurgia plástica. Esse é o nosso foco principal. E para isso, a gente se prevê sempre por segurança. A segurança é o número 1. E para isso, se focar de bons profissionais, é uma equipe multidisciplinar, você chefiando tanto a parte de gestão como de nutrição. A gente tem equipe de fisioterapeuta, uma enfermeira que faz a câmara hiperbárica e atendimentos pós-operatórios. Então, e toda a equipe de execução também. De atendimento. De atendimento, tudo isso é importante. Então, quero chamar vocês para virem conhecer nosso trabalho. Se tiverem alguma queixa corpórea que seja passível de cirurgia, venham conversar com a gente para ver o que a gente pode oferecer de melhor, tanto em cirurgia plástica corporal pós-bariátrica ou cirurgia plástica de outras queixas que não pós-bariátrica. Pacientes que ainda precisam emagrecer para chegar no peso ideal, ou para cirurgia, ou para a tua vida, também procurar a doutora Débora, acho que vão ser bem atendidos. E espero vocês até o próximo podcast. Agradeço até agora e até breve. Tchau, até mais.